Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo o Terrav Eka no livro Os Segredos da Mente Milionária? Eu estou aqui nesse livro trazendo para vocês aquilo que ele, como um expert, porque ele passou de total escassez e falta quando ele estava dormindo ali na suíte do andar de baixo da casa dos pais dele, e aí ouviu o primeiro conselho de um milionário que tinha ido ali se reunir com o pai dele, e uma dica que ele deixou entre as linhas foi que ele não podia continuar dando mais. Ele disse a ele: você sabia que os milionários pensam de uma forma diferente? E aí o Eker perguntou a ele, que ele não diz o nome: então o que é que você está pensando agora, já que ele era milionário? E ele disse que não podia ficar mais tempo com ele, porque ele tinha um compromisso ali na casa do pai dele com o pai dele. Então aí eu entendi que realmente o primeiro pensamento do milionário é cumprir com aquilo que ele se propôs a fazer, tá honrando os compromissos dele. Isso foi ali nos vídeos anteriores. Mas aqui nessa parte que nós fizemos no vídeo anterior, ele estava falando então de como é que a gente muda o externo, se a gente como é possível mudar o externo, é impossível mudar qualquer coisa no exterior se a gente não mudar ao interior. E aí ele trazia ali o exemplo dos frutos em uma árvore. Se a gente vai ali em uma macieira, por exemplo, e pega as maçãs e elas estão todas sem gosto, elas estão nascendo muito pequenas. Não adianta a gente tentar passar alguma coisa na maçã, no fruto, que não vai resolver. A gente tem que estar olhando qual foi a semente que nós colocamos, a qualidade da semente, e a semente daquilo que a gente cria para a gente vivenciar são os nossos pensamentos. Isso ele já deixou bem claro. Então no vídeo anterior, e também exatamente ele traz a história dele, ele com certeza em 2 anos ele passou de totalmente quebrado a milionário. E ele diz aqui, o vídeo anterior terminou dessa forma: em toda floresta, fazenda, pomar, é o que está embaixo da terra que gera o que está na superfície. Portanto, é inútil concentrarmos a atenção nos frutos que já estão maduros. Não temos como mudar aqueles que já estão pendendo dos galhos, mas podemos modificar os que ainda vão nascer. Para isso, precisamos cavar a terra e reforçar as raízes. As raízes partem de onde? Das sementes. Ou mesmo que a gente coloque uma plantinha já ali sem semente, uma plantinha mesmo, a gente tem que reforçar a raiz eu acredito que adubando. E também me vem aqui aquela frase de Chico Xavier: nós não podemos mudar o passado, a gente pode ressignificar para a gente volta ali em pensamento e ressignifica. Se foi uma coisa que fez muito mal, alguma coisa que a gente se arrepende a gente ressignifica, e é melhor para nós. Isso traz a nossa cura. Porém, modificar é impossível, mas nós podemos sim plantar hoje o nosso futuro. O passado de amanhã a gente pode mudar hoje, vivendo hoje da forma como a gente deve viver, pensando naquilo que a gente está criando com aquilo que nós estamos pensando. Tá bom, gente? Ficou redundante, né? Vamos lá, então, continuar. Agora, nessa primeira parte, a gente vem aqui no que ele chama de os 4 quadrantes. Uma das coisas mais importantes que você deve entender é que não vivemos num único plano da existência. A nossa vida acontece em pelo menos 4 remos distintos. E agora complicou esse negócio aqui, eu realmente não consigo entender. Esses 4 quadrantes são o mundo físico, o mundo mental, o mundo emocional e o mundo espiritual. Sim, eu pensei que ele estava falando de dimensões, que eu já ouvi dizer que nós estamos nessa dimensão, e tem um outro eu nosso vivendo em outra dimensão, mas paralela, mas ao mesmo tempo. Então é isso que eu não consigo entender 100%. Mas sim, aqui com relação ao mundo mental, emocional e espiritual e o físico, sim.
O que a maioria das pessoas nunca percebe é que o reino físico é apenas uma impressão dos outros três. Essa palavra impressão está entre aspas, mas é muito importante isso aqui que ele está dizendo, muito fundo isso aqui. Porque a gente sabe que, por exemplo, se nós estamos com uma doença nos acometendo, fazendo a gente se sentir muito mal no corpo físico, essa doença ela começou ali antes no nosso corpo mental, no nosso corpo espiritual, ou melhor, no nosso corpo emocional. Eu até dei o exemplo de uma amiga que morreu de câncer e ela, os últimos dias dela, ela sempre me contava a história do marido dela que a traiu e ela tinha a mágoa muito profunda dentro dela. Então ela criou aquele câncer com essa mágoa, acredito eu, baseada nessa informação que ele está trazendo aqui, que a maioria das pessoas nunca percebe que é o reino físico, que o reino físico é apenas uma impressão dos reinos mental, emocional e espiritual. Suponha que você tenha acabado de escrever uma carta no computador. Você aperta a tecla imprimir, entre aspas, e a carta aparece na impressora. Em seguida, você examina a página e encontra um erro de digitação. Você apaga o erro, redigita a palavra corretamente, depois manda imprimir outra vez. E lá está o mesmo erro. Mas como pode ser? Afinal, você acabou de corrigi-lo. Então você apaga uma área maior. Até consulta as 300 páginas do manual chamado Corrigindo Erros de Digitação com Eficácia. Pronto, agora você tem todas as ferramentas, essa palavra entre aspas, e o conhecimento de que precisava. Aciona o comando imprimir e lá está o erro de novo. Essa não, você grita perplexo. Não é possível. O que está acontecendo? Será que entrei na quinta dimensão? O que está acontecendo é que o problema não pode ser corrigido na impressão, no mundo físico, mas apenas no programa, nos mundos mental, emocional e espiritual. Dinheiro é resultado, riqueza é resultado, saúde é resultado, doença é resultado, o seu peso é resultado. Vivemos num mundo de causa e efeito. E olha que forma analógica interessante que ele trouxe. Então, a gente escreveu um texto e a gente fica tentando corrigir ali na impressão e quando a gente imprime novamente, ele sai com o mesmo erro. A gente até dá uma olhada ali no manual chamado Corrigindo Erros de Digitação com Eficácia, e aí ele diz, não é possível corrigir na impressão, essa palavra entre aspas, aí que vem a página que a gente imprimiu. E aí ele diz que é apenas possível corrigir no programa. E o programa de tudo isso que ele está dizendo, que a gente é saúde, riqueza, doença, e o nosso peso, ele é resultado desse programa. Qual é o programa que está rodando lá no nosso campo mental, no nosso campo emocional e no nosso campo espiritual? É isso que a gente está vivendo. A gente está vivendo o efeito dessa causa. E essa causa, ela começa com o pensamento. E aqui a gente vem para o princípio de riqueza, que diz: dinheiro é resultado, riqueza é resultado, saúde é resultado, doença é resultado e o seu peso é resultado. Então ele está sendo redundante aqui, que já tinha isso escrito em cima. Já li isso, mas está repetindo aquilo no livro. Eu acho que se ele repetiu é porque deve ser para que fique bem claro para a gente, né? Vivemos num mundo de causa e efeito. O princípio da causa e efeito, ele é absoluto nessa realidade relativa. Então, se a gente não quiser ter um efeito negativo, a gente não deve criar uma causa negativa. Você já ouviu alguém dizer que a falta de dinheiro é um enorme problema? Na verdade, ela nunca é um problema, e sim um sintoma do que está acontecendo embaixo da terra.
Ele volta ali ou embaixo da terra para falar daquele fruto que saiu ali não agradável, um fruto que saiu sem qualidade nenhuma, mas ele é o quê? Ele é um sintoma, ele é o efeito da causa ali na raiz, embaixo da terra. A falta de dinheiro é o efeito, mas onde está a causa? Ela se resume ao seguinte: a única maneira de mudar o seu mundo exterior, essa palavra entre aspas, é modificar o seu mundo interior, também entre aspas. Quaisquer que sejam os seus resultados, abundantes ou escassos, bons ou maus, positivos ou negativos, lembre-se sempre de que o seu mundo exterior é apenas um reflexo do seu mundo interior. Se as coisas não vão bem na sua vida exterior, é porque não estão indo bem na sua vida interior. É simples assim. Ou seja, se a pessoa, o cara chegou ali na frente do espelho e ele passar ali o creme de barbear no espelho e barbear o espelho, ele vai sair tão barbudo quanto ele, como ele chegou. Ele tem que tirar nele para que o espelho reflita outra coisa. Então nós temos que mudar os nossos pensamentos, nós temos que abrir mão das crenças que estão nos limitando para que a vida nos ofereça outra coisa que não seja sofrimento, que não seja desagradável. É simples assim. Declarações. Um poderoso segredo para a mudança. Nos seminários, uso técnicas de aprendizado acelerado. Com elas, as pessoas aprendem mais depressa e memorizam uma quantidade maior de ensinamentos. A chave é o envolvimento. A abordagem que emprego segue o velho ditado: você se esquece daquilo que escuta, você se lembra daquilo que vê e você entende aquilo que faz. E olha que mais uma vez vindo assim de forma ali escondidinha a ação. Olha aqui. Então a gente esquece aquilo que escuta. Quantas vezes alguém nos disse uma coisa, ou a gente assistiu um curso, escutou e depois chega em casa, o que foi mesmo que ele disse? A gente já esqueceu. A gente se lembra daquilo que a gente vê. Então, o visual é mais fácil de que a gente lembre e a gente entende aquilo que a gente faz. Por isso é tão importante a ação. Por isso, vou lhe pedir que toda vez que você terminar a leitura de um princípio de riqueza, faça uma declaração verbal. Em seguida, emita outra declaração, essa segunda declaração, essa palavra está entre aspas. O que é uma declaração? Uma simples afirmação positiva pronunciada enfaticamente em voz alta. Por que as declarações são uma ferramenta tão valiosa? Porque tudo que existe é feito de uma única coisa: energia. A energia sempre viaja em frequências e vibrações. Assim, toda declaração tem uma frequência vibratória. Quando você faz uma declaração em voz alta, a energia que ela libera vibra por todas as células do seu corpo. E eu ouvi o Dr. Lai Ribeiro explicando de uma outra forma isso também, que quando a gente declara, especialmente se for uma pessoa que esteja ali, a gente declara para a gente, nós estamos vestidos com a autoridade de quem declara. É para mim que eu estou declarando isso, e ele explica isso dessa forma. Se a gente vai ali ao juiz no cartório ou na frente do juiz para se casar, e a gente chega e o juiz fala: tá, eu vos declaro marido e mulher. Aí pronto, acabou, a gente assinou ali, a gente fala: ih, não quero mais não, volta ali pro juiz. Ei, seu juiz, não quero mais casar, quero voltar a ser solteiro. Aí ele diz: olha, sinto muito, mas eu já declarei. E eu, como representante, eu tenho esse digamos, esse poder. Eu sou um representante que pode fazer essa declaração e fazer com que ela seja válida. Então agora vocês têm que se divorciar, porque hoje vocês já estão casados, eu já declarei. E quando a gente declara com relação à nossa vida, somos nós os capitães da nossa alma, os senhores e senhoras do nosso destino. Então quando a gente declara também, eu acredito que é isso que ele está dizendo aqui. É por isso que Saint Germain diz tanto ali no livro
Faz tempo que eu não faço vídeo sobre esse livro, o livro de ouro de Saint-Germain, e ele diz que o eu sou é uma declaração de tamanho poder, e é por isso que muitas vezes, depois que eu entendi isso, cada vez que eu vejo uma pessoa dizendo eu sou tan negativo, eu penso, uau, o que ele está declarando para ele mesmo, né? Então é isso, quando a gente diz em voz alta, eu sou alguma coisa, ou que a gente declare qualquer outra coisa, mas normalmente a gente começa com o eu sou, e o eu sou é ainda mais empoderado para fazer com que aquilo que a gente declare seja uma verdade, vá se atualizar na nossa realidade. A diferença entre uma declaração e uma afirmação é pequena, mas até onde sei, poderosa. A afirmação é definida como um enunciado positivo, segundo o qual um objetivo que você pretende alcançar já está se concretizando. Um enunciado positivo, segundo o qual um objetivo que você pretende alcançar já está se concretizando. Uma declaração é definida como o anúncio formal da intenção de empreender um dado curso de ação ou de adotar uma posição específica. A afirmação diz que determinado objetivo já está sendo alcançado. Não a vejo com bons olhos, porque quase sempre, quando afirmamos alguma coisa que ainda não é real, uma voz dentro da nossa cabeça costuma responder: isso não é verdade, é lorota. Então, aqui ele fazendo um contraponto entre a declaração e a afirmação. E ele diz que a afirmação ela não tem tanto poder assim, exatamente por causa da nossa própria mente. Eu afirmo, eu sou rica, eu sou milionária, eu tenho milhões de reais na minha conta bancária, e aí a minha mente diz, só se for em outra vida, não nessa. E aí então ela não se firma como a declaração. Por outro lado, declarar não é dizer que algo já é real, e sim que temos a intenção de fazer ou de ser alguma coisa. É uma posição que a voz consegue aceitar, porque não estamos afirmando que é verdade agora, mas um propósito para o futuro. Uma declaração é também, por definição, formal. É a emissão formal de uma energia que penetra no universo e percorre nosso corpo. Outra palavra importante da definição de declaração é ação. Devemos executar todas as ações necessárias para que as nossas intenções se tornem realidade. Recomendo que você faça as declarações em voz alta todo dia, de manhã e à noite. Devo admitir que quando ouvi tudo isso pela primeira vez eu disse, sem esse negócio de declaração é muito artificial. Mas como na época eu estava quebrado, pensei, mas que diabos, isso não vai doer. E fui em frente. Como agora estou rico, não surpreende que eu acredite que as declarações funcionam de verdade. E ele tem know-how para falar, né? Porque se ele ainda tivesse quebrado, olha, vamos fazer essas declarações e aí eu ainda estou aqui patinando ali no mesmo lugar. Então não teria como tá realmente ratificando isso. Mas ele dizendo não, ele era pobre e ele pensou, vou ficar fazendo declaração nada. E ele pensou, mas isso não vai doer, eu tô aqui mesmo, quebrado, eu tô aqui sem fazer nada, eu tô aqui chutando lato, eu tô aqui esperando que aconteça alguma mudança, quem sabe se eu não devo agir. Então eu vou fazer as declarações. E ele fez, e agora ele diz, agora eu tô rico. Não me surpreende que eu acredite que essas declarações funcionam de verdade. De qualquer forma, prefiro ser absolutamente crédulo e rico do que absolutamente incrédulo e duro. E você? Eu o convido a dizer: o meu mundo interior cria o meu mundo exterior. Agora diga: eu tenho uma mente milionária. Olha só, gente, que super interessante.
Então, ele aqui nos dizendo, provando por A mais B, matando a cobra e mostrando o pau, porque ele de quebrado passou para milionário e ele está dizendo que foi assim que ele fez. E ele, olha, ele até pensou que não ia dar em nada, ó, esse negócio de declaração é muito artificial. Mas como ele estava quebrado, pensou, mas e aí, não vai doer? Não custa nada? Por que eu não faço até para provar, então, para quem me diz, para aquele milionário que me diz que não dá certo, né? Então, eu vou me desafiar, vou fazer, e aí, se não der certo, também vou escrever o livro aqui para falar para ele que ele se enganou, é outra coisa que deu certo para ele. E aí, ele então lança aqui as primeiras afirmações para a gente, a nossa primeira declaração. A gente deve dizer: o meu mundo interior cria o meu mundo exterior. E ele explicou muito bem aqui anteriormente por que é que isso é realmente verdade, isso é absoluto. O que está embaixo é como que está em cima, o que está dentro é como que está fora. O meu mundo interior cria o meu mundo exterior. E diga agora: eu tenho uma mente milionária. E eu fico aqui nesse vídeo para que não fique muito longo também cada um deles. E vamos no próximo então saber qual é e como se formou o nosso modelo de dinheiro, tá bom? Eu conto com você para que a gente continue lendo esse livro que está muito interessante até agora. Se você gostou desse, quiser curtir, compartilhar e comentar, eu te agradeço muitíssimo. Se você quiser, entra lá no meu canal e vê outros livros que eu tenho lá com a mesma base, o mesmo fundamento desse aqui. A gente conseguir encontrar ali o ponto de autossabotagem, encontrar ali as crenças que estão nos limitando, ainda que elas sejam inconscientes, e conseguir soltá-las, conseguir limpá-las, quem sabe usando o Ho'oponopono, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, obrigado, ou apenas eu te amo, obrigado, eu te amo, obrigado, eu te amo, obrigado, como o Dr. Hugh Lane disse que ele repetia incessante e incansavelmente, que a gente só está aqui para limpar, porque enquanto a gente tem essas crenças, a gente fica vivendo de memórias e repetindo o mesmo padrão negativo, o mesmo padrão limitante. E quando a gente limpa, a gente passa a viver de acordo com a inspiração divina, a criatividade divina. O livro A Ciência de Ficar Rico, ele diz que há duas formas de enriquecer: através da criatividade, quando a gente acessa essa inspiração divina, ou através da competição, que aí dessa forma a gente não vai ter só a impressão de ser rico, e assim que o dinheiro chega ele parte também, porque nós vamos fazer isso de forma a tirar do outro a oportunidade dele também fazer. E eu acredito que para que a gente enriqueça e continue rico em todos os setores da nossa vida, a gente tem que enriquecer, subir lá no topo e segurar lá em cima a escada e ajudar, jogar corda, dar a mão e ajudar todos os outros a subir, inspirar os outros a enriquecer também. Então, ficando por aqui, se você entrando lá no meu canal quiser se inscrever, eu te agradeço também muitíssimo. Até o próximo vídeo. Tchau!